nome poderoso de Jesus. Jesus é o Senhor, o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Quantos têm Jesus como o Senhor? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ler alguns textos bíblicos, por favor. Eu passei para a projeção, salvo engano, 6 textos. Mas o meu sermão tem 32 textos. Mas eu não vou ler todos eles. Então, pode colocar o primeiro texto bíblico que eu mandei para vocês. Vamos ler juntos, vai estar aqui na tela. Nós vamos ler juntos, por favor. Apóstolo Paulo escrevendo esse texto precioso que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Vamos juntos? Vamos juntos? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, diga mais alto, servo, tornando-se semelhante aos homens. Note, por favor, que essa declaração de Paulo está falando da concepção, da estrutura física de Cristo, da estrutura que nós chamamos de estrutura carnal. Ele tornou-se semelhante aos homens. Por que não se tornou igual aos homens, mas a palavra semelhante? A palavra que Paulo usa aqui para semelhante está no aspecto físico. Jesus era fisicamente semelhante aos homens. Semelhante também no cunho das suas faculdades mentais, do conceito do seu psique, o que era a mente, o que era sentimento, semelhante aos homens. Por exemplo, João 11 diz que Jesus chorou. Se você ler o Evangelho de Marcos, você vai ver Jesus tendo compaixão. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver Jesus tendo sentimento e alegrou-se com eles, Se você ler João 4, você vai ver que Jesus está em uma festa, e quando todo mundo começa a ficar triste, porque está acabando o vinho, e ele tem, então é semelhante, ele é semelhante aos homens. E porque Paulo usa a palavra semelhante, não usa a palavra todo igual ou igual a, e sim semelhante. Por quê? Porque diferente dos homens, ele não tinha pecado. Então, por não ter pecado, ele não é igual, idêntico, senão que ele é semelhante. Então, Paulo está dizendo que ele se esvazia. A palavra esvaziar, o verbo esvaziar aqui, está no contexto paulino. O apóstolo Paulo fala que o sentido do esvaziar é abrir mão de tudo aquilo que ele tinha. Note, o que ele tinha? Se você ver João capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4, você vai ver que ele cria todas as coisas, tudo dentro dele estava todas as coisas. Se você ler Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver que no princípio criou Deus céus e terra. No princípio criou Deus todas as coisas. No princípio criou Deus todas as coisas. No princípio criou Deus céus e terra. No princípio criou Deus. Então, Deus no princípio. Esse Deus no princípio está falando de Cristo, o verbo encarnado, ok? E esse texto está falando que ele se esvazia. No conceito da dialética, quando o pai fala com o filho para que o filho venha morrer para os homens, é como se Deus tivesse, o Deus Pai dizendo para Deus Filho, dizendo: olha, eu queria que você abrisse mão disso aqui. O que ele abriu mão? Abriu mão do seu trono, abriu mão da sua glória, abriu mão do seu status. Então, quando ele se esvazia, ele vem em forma de quê? De criança, de bebê, num ventre humano, num ventre que nós conhecemos, chamado o ventre de Maria. Mas olha, para a concepção de uma criança há necessidade da junção de
do esperma com o para que haja a fecundação, há uma necessidade de uma intervenção do sexo masculino com o feminino, há necessidade do espermatozoide que ele se encontre num ambiente apropriado para que ele possa, então, se tornar óvulo. Uma vez fecundado, venha a ter vida e venha se tornar um bebê. A diferença, e aqui está semelhante aos homens, porque não há sêmen, não há sêmen. O escritor diz que não há sêmen para que o homem não se gloriasse, no conceito de dizer que porque tinha sêmen do homem, o poder que estava dentro de Cristo era dado ao homem porque havia o sêmen de alguém. Se há sêmen, há DNA. Se há DNA, há uma ligação com alguém, tem ancestralidade, ou seja, veio de alguém, oriundo de alguém, saiu de alguém, da base de alguém. Mas, no contexto de Cristo, não tem espermatozoide, não tem vínculo humano. O que a Bíblia diz, que o que estava dentro de Maria, semelhante aos homens era, porque era um bebê, porém, entretanto, era do Espírito Santo. Bendito seja o nome de Jesus. Então não havia intervenção humana para que o homem não se gloriasse. Ao contrário, o homem estava em pecado. Se você vai para o contexto de Gênesis 4 e Gênesis 5, na verdade Gênesis 2, depois Gênesis 4, você vai ver que os nossos pais pecam. E uma vez que eles pecam, como Adão, a palavra Adão vem da palavra Adamá. A palavra Adamá é a palavra barro. A palavra barro que é Adamá, daí saiu a palavra Adão, daí saiu a palavra Adão, Adash, Adan, e que é a palavra Adamá. Uma vez que sai da estrutura do barro, o homem, Adão, se tornou nosso pai, porque dele nós viemos, não é? A Bíblia diz que depois Deus traz Eva. É interessante que a palavra Ish e a palavra Isha, são duas palavras em hebraico. A palavra Ish é para a palavra Adamá, a palavra Adão, Ish. A palavra Isha, o acrescento de uma vocal, é o suficiente para que pudesse entender que veio o conceito mulher, a mulher em si, Eva. A Bíblia diz que Deus o colocou em um sono profundo e tirou das suas costelas a mulher. O homem foi feito do barro, a mulher foi feito de sua costela. Olha, por favor, apesar que a temática não é essa aqui, mas eu estou entrando em outra área, mas eu vou ok, então ele sai da costela, a mulher sai da costela, lugar de proteção. Costela é um dos lugares mais sensíveis, mas é um lugar de proteção. Os órgãos internos estão protegidos pela costela. Você sabe que a costela é um dos membros do corpo, aí é falando da questão óssea, que não tem como fazer nenhum tipo de paralisação. Por exemplo, se você quebra uma costela, não tem como engessar. Você tem que deixar o tempo e a costela se bendito seja o nome de Jesus. Ela se refaz sozinha. Você tem que sofrer bastante, respiração, etc. e tal, mas ela se refaz. Dali, Deus tira um pedaço dos ossos. A declaração de Deus para Adão é muito forte. Ele diz olhando para Adão, Ish, Adão, essa, Isha, acrescenta só uma vogal, ossos dos teus ossos, carne da tua carne. Então, não se esqueça, se você não gosta da mulher que você está tendo, é porque a base que ela saiu está um pouquinho errada. E deve ser você precisa pensar melhor no que... Vamos no texto aqui para eu começar a pregar. O verso 8, por favor. O verso 8. E sendo encontrado em forma humana, a palavra sendo encontrado em forma humana já é o conceito de Deus pleno, carne, homem. A Bíblia diz, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. E aqui entra uma coisa muito interessante, que é a ação de Cristo no princípio de ensinar. Tudo que Jesus faz tem um princípio de instrução. Tudo que ele faz é um princípio de instrução. Inclusive ele diz, olha, ele humilhou-se. Se Jesus se humilhou, por que você fica arrogante? Tem alguma coisa errada. Então ele humilhou-se. Se ele obedeceu, por que você resiste à obediência? Então são princípios que ele está ensinando. São esses princípios fundamentais. E ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Agora, olha esse texto aqui, por favor. E aqui que é o texto áureo para eu pregar. O outro verso. E por isso, Deus o exaltou. Aleluia.
Por isso Deus o exaltou. Por isso o quê, pastor? Por isso o quê? Não o exaltou porque ele era Deus. Por isso Deus o exaltou, porque ele se tornou semelhante aos homens. E como homem, ele podia ter cometido equívocos, pecados. Lembre-se que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Como Deus, ele nunca precisa dormir. Inclusive, a Bíblia diz que ele não dorme nem tosqueneja, ou seja, ele nem cochila. Mas como homem, diz que ele dormiu em vários lugares. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. Bom, eu não sei se ele dormiu, mas passou a noite lá. Jesus entrou num barco e diz... pegou e dormiu no barco. Jesus dormiu no barco. Então você vai encontrar várias horas em que Jesus também tira cochilo, dorme como homem, estrutura semelhante aos homens. Mas como Deus, ele não dorme, ele está acordado, presente, vivo, aqui, agora. Ele está aqui, agora. Então Deus o exaltou como o quê? Como aquele que deixou de ser. Ele abriu mão do seu, aspas, status, né, da sua divindade, para vir para um ventre humano e nascer como um bebê em uma manjedoura. Ser tratado como, literalmente, um bebê nascendo de um lugar simples, e etc e tal. E se tornou semelhante aos homens, mas não pecou, foi obediente até a cruz. Se você lembrar, a gente pode fazer aqui uma ida ao final, ele no Getsemane, já nas últimas horas de sua vida, ele tem 33 anos, vai passar toda a noite vai ser preso, vai passar uma noite muito severa de julgamento inescrupuloso pela madrugada, porque covarde julga os outros pela noite e pela madrugada, e condenam ele sem ter pecado, mas o condenam. E ele, lá no jardim, ele sente agonia, né? Por isso que o jardim chama-se o jardim do amassar, né? Do quebrar, porque ali ele foi quebrado, literalmente, não é? Ali foi um lugar onde ele foi quebrado, e ele chora, e ele dilata, os seus poros dilatam, e sai a sua transpiração, se torna sangue. Na ciência, na medicina, diz que o tamanho do estresse que foi provocado, que suas veias dilatam de tamanha angústia, que elas, misturadas com o seu sangue, elas literalmente abrem, dilatam a sua transpiração. E esse é o texto que o evangelista consegue explicar melhor, porque ele não é cientista. Então ele diz, o que eu estou vendo é que a sua transpiração se tornou em sangue. Na verdade, os seus poros dilatam e há literalmente um estresse tão grande que faz Jesus literalmente começar a sangrar ali, tamanha angústia. A angústia é tão grande que ele fala com o pai e diz, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque está muito duro, passar por isso aqui está muito difícil. Aí ele diz, mas que não se cumpra a minha vontade, que faça a sua vontade. Eu quero cumprir a sua vontade. Se for da sua vontade, e sua vontade não é me passar esse cálice, deixa que eu beba e que eu morra mesmo assim. O tamanho da agonia. Mas aí é o extrato da obediência. Agora nós vamos para Israel em setembro. Nós sempre, quando vamos lá no jardim de Getsemane. Lá tem oliveiras que assistiram o fatídico dia em que Jesus... São oliveiras de mais de 2000 anos, que ainda existem lá. Oliveiras incríveis que estão lá há mais de 2000 anos. Essas oliveiras assistiram Jesus passar por esse fatídico dia. E ele diz, eu não quero que a minha vontade seja feita, mas a sua. Isso fala em obediência. Ele falou, a minha carne quer fugir daqui, mas para eu te obedecer, então deixa que eu beba e morra mesmo assim. E Deus Pai permite que ele morre. E a sua obediência fez que Deus fizesse isso aqui, ó. E o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia! Acima de todo nome. Acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse, grite comigo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém ou não amém? Muito bem. Partindo desse pressuposto, você vai encontrar que Jesus não é apenas um conto histórico. Eu disse no domingo e volto a repetir. A sociedade não tem medo ou não
A palavra não é medo. A sociedade não tem raiva do bebê Jesus. A sociedade, as universidades, os colegiados, o sistema como um todo, eles não estão chateados com o bebê Jesus. Não, o baby que nasceu na manjedoura, não, eles não estão nem preocupados, ao contrário, eles gostam, eles fazem presépios, eles fazem, né, manjedoras, eles fazem teatros nas escolas, eles fazem teatros na rua, eles fazem, não há medo. O que um bebezinho, não é, tão bonitinho e inofensivo quanto ao bebê, eles não têm problema nenhum. O problema da sociedade é que Jesus não ficou bebê. Como bebê, Jesus não falava absolutamente nada, qualquer um pegava no colo, mas como crescido e agora chamado Jesus Cristo, o Emanuel, ele confronta o sistema. E por confrontar o sistema, ele é odiado por muitos. Eu não sei se você já passou por isso. Você é amigo de alguém até o dia que você diz que é cristão. Aí quando você diz, não, eu sou cristão, e ele fica com bronca de você, fica com raiva de você. Por quê? Porque na verdade ele não odeia você, ele odeia o Cristo que você serve. Ele odeia o Cristo que você serve. Então, esse negócio, as pessoas gostam de Jesus. Inclusive, em Natal, você vê presépios em lugares presepados. Deu a liga. Você vê o presépio, você vê manjedouras em lugares inescrupulosos. Você vê manjedouras em lugares assim, abomináveis, que quando sai a manjedoura, volta a algazarra. Porque o bebê, Cristo, não ameaça absolutamente ninguém, mas o Filho de Deus, o Cristo que nasceu aos 12 anos, ele parou o sistema dentro do templo. Os mestres diziam, com que sabedoria fala esse menino? Ele abre a boca e ele destrincha, e ele outra coisa, ele não está falando anedotas, ele está pegando os conceitos de Moisés, ele pega a lei mosaica, até porque para falar com os principais do templo, ele tem que falar da Torá, ele tem que falar do Pentateuco, ele tem que falar dos primeiros 5 livros da Bíblia. Então ele começa a fazer e traz o contexto profético, genealógico. Ele é poderoso, ele vai falando e vai destrinchando. Os filósofos ficam impactados porque ele tem uma mensagem que ultrapassa o conceito o conceito da psique, da mente, da capacidade de raciocínio. Ele vai além, ele pega os teólogos de plantão e os resume absolutamente a nada, a ponto de que eles dizem, que sabedoria é essa? E outra coisa, eu estou falando de templo, eu estou falando de sacerdotes, eu estou falando de escribas, eu estou falando de fariseus, eu estou falando de saduceus, estou falando de gente que faz a leitura da Bíblia, gente que faz as correções da Bíblia, gente que escreve o contexto bíblico, gente que sabe, que entende. Mas ele é o verbo de Deus, e o verbo é a ação. Então, não pode cair na sua cabeça que essa ação, chamada verbo de Deus, ela ficou inerte como um bebê para sempre. Ele nasceu, ele se tornou bebê, mas Deus deu a ele tanta autoridade e tanto poder que ao crescer, ele confrontou o sistema. E quando ele começou a confrontar o sistema, ele começou a ser enojado pelo sistema. E as pessoas começaram a dizer, você segue a Jesus? Então não gosto. Você é crente? Então não gosto. Você vai pegar? Então não gosto. Mas no Natal todo mundo gosta do bebê. E esse todo mundo é aspas, porque há religiões que estão se colocando extremamente, ferrenhamente contra, inclusive, o contexto natalino. Existem países que não se comemorará esse ano o Natal, porque há forças que estão entrando em luta contra que eles façam a manifestação do presépio. Estou falando aqui só da questão literária, figurativa. Então o bebê por si só não ameaça muita gente, embora muitas pessoas, até o bebê, ele sabe que não ficou bebê para sempre. Obrigado pelo entusiasmo. Eu sei que hoje é terça-feira, você comeu bastante ontem, hoje, não sei, ou vai comer amanhã, mas deixa eu dizer uma coisa para você, a questão é que Jesus não ficou pequeno. Na verdade, Jesus nunca foi pequeno. Obrigado pelo entusiasmo. Ele sempre foi Deus poderoso, se tornou pequeno por uma opção, e porque quis, e porque o Pai o designou. E ele se tornou pequeno, mas ele sempre foi grande. Agora, quando ele nasce, a Bíblia diz que Deus dá um nome, ou melhor, antes dele nascer, ou melhor, ele nasceu como um homem, mas nunca nasceu. Desculpa. Quem gerou o Cristo? Cristo, veja, o Senhor é autoexistente. O que o coloca como Deus
E não é mais um Deus, o único Deus. Cristo não é mais um Deus. Eu adoro a Cristo porque Ele é mais um Deus, mas Ele é o meu poder. Não. Jesus não é mais um Deus. Ele é o único. Aleluia! Ele é o único. Eu não sirvo mais um, eu sirvo ao único Deus. Qualquer outro porque se eu digo que Ele é mais um, eu estou nivelando Ele a outros que se dizem Deus. Todos os que se disseram Deus, nasceram, morreram e não estão mais presentes. O meu Deus, o nosso Cristo, nasceu, viveu, morreu. Mas se você for aqui a Jerusalém e entrar lá no jardim do Getsemane e entrar na gruta fria em que José de Arimateia, o senador, emprestou para ele, porque você só empresta uma sepultura se você sabe que vai ser usado por poucos dias. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus entrou naquela gruta morto, mas ao terceiro dia, glória a Deus, Ele ressuscitou. Qualquer um de outros deuses com D minúscula disser que é Deus, prove-me que é Deus, dizendo substancialmente que você foi capaz de vencer a morte. A morte não pôde detê-lo. Aleluia. Porque eu pergunto, e aqui é uma maneira de filosofar e provocar você: como é que você consegue deter a vida mesmo você sendo a morte? Porque quando a morte chega perto da vida, ela não consegue continuar sendo morte. Obrigado pelo seu entusiasmo. Então, quando Jesus está no ventre de Maria, é visitado. Diz que um anjo do Senhor se apresentou a Maria e disse: Maria, és agraciada. Eles usam um termo lá, bem-aventurada. O que quer dizer no original? Muito feliz. Muito feliz. Bem-aventurada quer dizer muito feliz. Você é uma mulher muito feliz. Ou felizarda. Dentro de você tem um bebê. Sexo definido, é homem. Tem nome, Emanuel. A palavra Emanuel é um dos nomes do Senhor. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Quer dizer o quê? Deus conosco. Quer dizer o quê? Deus conosco. Você já notou que a palavra Deus conosco, ou o nome Deus conosco, é atemporal, ou seja, está fora do tempo? Por exemplo, vai para o passado, o nome de Deus é? Isso quer dizer que no passado Ele foi Deus conosco. Vai no presente, qual é o nome dele? Deus conosco. Aleluia. Isso quer dizer que Ele está conosco. Vai para o futuro, o nome dele é? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Satanás tenta te ameaçar porque ele sabe que o Deus que você serve esteve, está, estará. Eu vou repetir, ele está preocupado com você porque ele sabe que o Deus que você serve, o Deus que você está levantando a mão para dar glórias ao nome dele, foi, é e sempre será, senhoras e senhores. Amém ou não amém? Então Jesus nasceu e o registro histórico é poderoso. Olha o que diz Mateus capítulo 1, versículo de número 18. Texto poderoso. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, isso quer dizer que fala do coito, ou seja, não há coito, não há sexo, não há ajuntamento físico, achou-se ter concebido do Espírito. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Pode notar que o E está em maiúsculo. Não, aqui não está, né? Mas aí na Bíblia está. Esse versículo aqui não está aí também, mas você pode colocar. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome? Emanuel. Jesus, Emanuel, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como um anjo do Senhor lhe ordenara, recebeu a sua mulher e não a conheceu, ou seja, não há coito, não há sexo, e não a conheceu até que deu à luz ao seu primogênito e pôs o nome Jesus. Então, isso aqui é um registro poderoso do nascimento de Jesus. Agora, olha a sequência. Mateus capítulo 2, verso 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou ler também. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, lembre-se, por favor,
que aqui tem um cumprimento profético, eu já vou chegar lá. Mas guarde esse texto. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes: onde havia de nascer o Cristo? E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, em outros textos diz Efratá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Aleluia! Aleluia! Notem, por favor, que tanto Mateus, explicitamente, tanto Mateus quanto Marcos, tanto Mateus capítulo de número 1 e Mateus capítulo de número 2, faz menção de duas coisas. Primeiro, um menciona Belém de Judéia. O profeta não estava vivendo fora desse tempo. O profeta declarou: o rei vai nascer em Belém. Ora, mas Belém não é um lugar apropriado. Rei tem que nascer num lugar mais pomposo, num lugar onde tenha pompa, onde tenha... Não. Vai nascer em Belém da Judéia. No tempo do rei Herodes. No tempo do rei Herodes. Você imagina, Herodes, quando ouve que o rei vai nascer, ele está dizendo: você não é o rei. Então cria um caos político. E ele fica, olha o texto. O texto diz assim, que ele fica indignado. E ele faz uma pergunta. O rei Herodes perturbou-se e perguntou: onde? Ai, bendito seja o nome de Jesus. Aonde vai nascer o Cristo? Aonde vai nascer o Cristo? Pegou aí ou não? Você não pegou. Ele não diz aonde vai nascer o rei, aonde vai nascer. Ele diz aonde vai nascer o Christos. Ele mesmo sabe que quem vai nascer é mais poderoso do que ele. Oh, o nome de Jesus é poderoso, aleluia, aleluia, aleluia. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, ou em outras palavras, na tua terra, Herodes. Na tua terra. Porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar. E aqui vem o contexto de Paulo, quando diz: ele pega as coisas tolas do mundo e faz confundir as que se dizem sábias. Aonde ele nasceu? Em Belém. Ele não precisa de coisa, não precisa ser uma metrópole, não, nasceu em Belém. O lugar que ele nasceu, numa manjedoura. Ele não precisa de um palacete, não. Ele é rei não por causa do palácio, ele é rei porque ele é dono de todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. As pessoas estão preocupadas sobre o palácio do rei. Ele deixou o palácio do rei eterno. Qualquer palácio da terra não pode ser comparado ao que ele deixou. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Ele deixou todas as coisas para vir habitar. Não, vai nascer aonde? Vai nascer em Belém. Agora, qual é a região? No hospital? Lembre-se que a palavra hospital em hebraico é Beid Hamikesdosh. A palavra Beid quer dizer casa. Beid quer dizer casa. Hamiskedosh quer dizer dores. Dores, agrura. Então, hospital em hebraico é casa das dores. Casa das dores. Isso faz sentido. Você vai no hospital, lá é a casa das dores. Agora, olha que interessante. Beid é a palavra também que provém a palavra Belém, porque a palavra Belém quer dizer casa do pão. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Aonde ele vai nascer? Em Belém. Por quê? Porque Belém é a casa do pão. Jesus, quando já maduro, dizia: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se é pão, nasceu aonde? Na padaria. Aonde é a padaria? Belém. Fala para o teu irmão, se você conseguir, diga assim: você acha que Deus perdeu o controle? Diga: os pontos estão se conectando. Deus está falando com você hoje, 22 ou 23 já? 23 de janeiro, de dezembro de 2025. Deus está falando com você. Se Ele não perdeu o controle até aqui, não vai perder jamais. Ele está cuidando de você. Só a igreja que pode dar um grito de júbilo aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, Lucas capítulo 1, versículo... Eu estou com vontade de pregar hoje.
Vigília não, aí é muito. Lucas capítulo 1, versículo 26 a seguir, diz assim: e no mês sexto, ou no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Havia uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Lembre-se, isso aqui é a história, a historicidade batendo e conectando-se. O inglês chama isso de dot connections, os pontos conectando-se. Por quê? Porque, olha, por favor, havia uma virgem desposada, ou seja, virgem, uma mulher que não havia conhecido um homem. O anjo do Senhor aparece e vai para a cidade de Nazaré, para a cidade de Nazaré, e encontra uma mulher, uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O profeta disse que o rei viria da linhagem de Davi. O nome dela era Maria. O texto diz Virgem Maria. Por quê? Pela obviedade. Virgem Maria. Mas tudo bem, ok. E entrando o anjo onde ele estava, disse: salve agraciado, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, perturbou-se com aquelas palavras e considerava a saudação séria. E considerava essa saudação, e não entendendo o que seria, porque era uma saudação. Que saudação era essa? Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Dará o quê? O trono de Davi. Dará o quê? O trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E seu reino, e seu reino, e seu reino, o seu reino, o seu reino, jamais, jamais. Sabe qual que é o problema do diabo? Que ele sabe qual é o fim dele. E sabe qual é o teu fim. E sabe que Cristo não tem fim. Então ele olha para você e diz: eu preciso que você ande comigo, porque eu vou para um bem quentinho quando acabar a minha história. Não quero ir. Eu quero ir para o lado de Cristo. Por quê? Porque lá é eterno. Pastor, e a morte? A morte é um cavalo que o cristão monta para subir para a eternidade. Paulo diz que aqueles que morrem estão enterrados debaixo do altar. Que quando a trombeta soar, diz o apóstolo, que quando a trombeta soar, os mortos que estão debaixo do altar, esperando o soar da trombeta, escutarão. Pam, parará. Eu não sei se vai ser esse toque, mas vamos dizer: pam, parará, pam, pam. Os mortos, vum. A Bíblia diz: os mares terão que devolver os seus cadáveres. Os acidentes terão que devolver os seus cadáveres. As catástrofes terão que devolver. Os tsunamis terão que devolver os seus cadáveres. Porque aqueles que morreram em Cristo terão que ouvir o toque da trombeta e serão arrebatados. E nós, pretérito perfeito, e nós que estivermos vivos. Eu gostaria de estar vivo para ser arrebatado. Quem gostaria de estar vivo aqui para ser? A Bíblia diz: e num abrir e fechar de olhos. Pisca, já foi. Aleluia, aleluia. Num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados e nos encontraremos com aqueles que foram chamados primeiros, e vamos nos encontrar com Cristo nos ares. Eu acho que você podia dar um glória a Deus. Você está meio desanimado, eu acho que você não está nem com vontade de subir. Eu vou subir, eu quero te ver lá. E outra coisa, se você chegar no céu e não me encontrar, você não está no céu. Aleluia. Já vou logo avisando. Eu já vou logo avisando. Você chegar lá e diz: cadê o pastor? Cadê o pastor? Cadê o pastor? Não está. Pode saber que você está no quentinho. Fala pro teu vizinho, se você não me achar lá, porque você está no lugar errado. Fala para ele, fala para ele, fala para ele. Ai. Lucas capítulo 2, versículo 1. E aí até o versículo 20, mas vou ler só apenas 3 versículos. E aconteceu naqueles dias que saiu o decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo fosse recenseado, ou seja, contagem. Conta todo mundo. Esse é o primeiro recenseamento. E foi feito sendo Quirino, presidente da Síria. Agora, olha isso aqui. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava... não está aqui? Está aqui. Que estava o quê? Vocês podem me ajudar? Estava o quê?
grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito. Escute isso. Olha, o diabo diz: vamos fazer o recenseamento. Vai todo mundo fazer recenseamento. José está em Nazaré, mas Cristo tem que nascer em Belém. Tem que nascer em Belém. Mas ele está em Nazaré. Então ele diz assim: minha velha não, Maria, vamos subir porque tem recenseamento. Maria está barrigudinha, embuchadinha, embaraçada, como diz ele espanhol, embaraçada. E embaraçado estava José, entendendo aquele manto. E aí, ele pega, só tem os 5 minutos? Que absurdo. Eu não comecei a pregar aqui ainda o texto. Aí ele pega, José pega a Maria e diz: bora, Maria, e monta ela num animal. Ela está muito, não tem muito grávida, né? Ela já está pronta e ela vai subindo, sai de Nazaré. Lá no céu, o pai está dizendo: muito bem, vai mesmo, José, vai mesmo, vai, isso, Maria, vai, cruza a cidade, entrou em Belém, ok, já está no território profético. Mas o diabo diz: vamos fazer o recenseamento, porque a gente precisa saber quem é homem, quem é mulher, até porque nós estamos atrás de um Cristo. Nós precisamos recensear, precisamos saber quem está grávido, quem ganhou o bebê, que bebê ganhou, se é homem. Vamos recensear. José diz: vamos embora, mas eu não posso fazer isso em Nazaré, porque a minha ancestralidade é de Belém. Eu preciso levar vocês para Belém. Não é sua ancestralidade apenas, José, é uma palavra profética. Eu vou para a Inglaterra porque eu vou ganhar libras, não sei o que. Você ganhou tudo aqui, gripe, ganhou tudo em libra, ainda não ganhou. E Deus está dizendo: você veio para cá é porque eu tenho um propósito na tua vida. Quando você entrou no Heathrow, Gatwick, whatever, onde você entrou, em Calais, onde você entrou, quando você pisou nessa terra, Deus disse: muito bem, entrou na terra do propósito. Agora entra e começa a desenvolver aquilo que eu coloquei na tua vida. Você não veio aqui para ser envergonhado, você não veio aqui para ser decepcionado, você não veio aqui para passar vergonha, você não veio aqui para ser ovelha negra da sua casa, você veio aqui para um cumprimento de um propósito. Alguém levanta a mão, dá um grito de glória a Deus aqui. Oh, glória a Deus! Então o diabo prepara ele prepara todo o esquema. Herodes ficou doidão. Não, prepara esse. Eu quero uma listagem de todo mundo e tal. E José, um cidadão cumpridor dos seus deveres, diz: bora lá, eu tenho que fazer. Faço parte desse recenseamento, mas eu não posso fazer aqui em Nazaré. Eu tenho que fazer lá em Belém. Então vamos. Quando chega para fazer o recenseamento, ela está pronta para dar à luz. Ela está pronta, e a Bíblia diz: e deu à luz seu filho primogênito, aleluia, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Estalagem aqui é Beit Hamikdash. A palavra estalagem é hospital. Não tinha lugar, estava tudo ocupado. Então é como se José estivesse chegando assim numa estalagem, num hospital, na casa das dores, e dito assim: escuta, tem espaço, minha mulher está aqui coitadinha, já está com dores de parto. Desculpa, não tem lugar. Aí entrava no outro lugar: escuta, você podia fazer aqui, ó. Olha aí, tadinha, está gritando já aqui. Gritando é por minha conta e risco, porque eu não vejo, a maioria das irmãs grita aí nesse horário. Aí ele falou: olha aqui, ó, tá aqui. Nesse horário foi boa. Aí ele diz assim: não, mas onde é que eu estava que eu perdi o raciocínio? Estava na casa das dores. Escuta, não tem um lugarzinho aqui para... O que eu fui falar? Aí ele falou assim: não tem lugar? Não tem lugar. Aí outro hospital: tem lugar? Não tem lugar. Aí ia para outro hospital: não tem lugar. Aí ia para outro hospital: não tem lugar. A ciência diz que bebês reconhecem o que você fala fora da barriga, mesmo sem ter conexão de entender nexos. Mas, por exemplo, a voz do pai, ele entende que aquele ser que fala com ele está com tanta proximidade, há apego. Então deve ser ou o tutor, deve ser o pai, deve ser o responsável, deve ser alguém muito próximo. A da mãe. Por isso que os médicos dizem: fale com o bebê, fala com o pai. Pai, fale com o bebê. Por quê? Porque os babies dentro reconhecem. Agora você escuta, veja Jesus dentro do ventre, 9 meses, escutando em todos os lugares que ele vai: não tem lugar. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Não tem lugar. Então José diz: o bebê vai nascer. Aonde tem? Tem uma manjedoura por aqui, tem um pedaço de campo e tem aqui. Então, ok, vamos lá. Então vamos para a manjedoura. E vai para a manjedoura, vai para esse lugar mais simples. Quem for comigo vai visitar esse lugar aonde Jesus literalmente ou pontualmente ele nasce, onde era a manjedoura. Então Maria dá a luz a Jesus naquele lugar e envolve ele com panos.
envolve ele com panos. O Criador de todas as coisas, envolto em fraldas, envolto em panos. Bendito é o colo de Maria, que pôde segurar Jesus no colo e fazê-lo nanar, porque como Deus ele nunca dorme, mas como o bebê precisava dormir para crescer. Agora escute isso, por favor. Eu fico encantado, porque quando Jesus está encerrando o seu ministério na terra, ele diz assim para todos os seus fiéis, e essa palavra é para mim e para você: fiquem tranquilos, porque eu vou para o Pai vos preparar um lugar. Eu sei o que não é ter lugar. Eu sei quando você chega num lugar e não tem lugar para você. Então fique tranquilo, eu estou indo para o Pai e vou preparar um lugar, e aonde eu estou, vós também estarás comigo. Só quem pode dar um grito de glória a Deus aqui. Fala pro teu vizinho: tem um lugar preparado para você. E deu à luz seu filho primogênito, envolveu em panos, deitou no manjedouro, porque não havia lugar naquela estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite os seus rebanhos. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo disse: não tenham medo, fiquem tranquilos, porque eu vos trago o quê? Ah, não está o texto aqui. Tá, eu estou lendo Mateus, Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 20. Eu devo estar lá para o verso 6, 7, mais ou menos. Ok, aí diz: ora, havia naquela comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor, eu estou falando em velocidade dupla, porque o tempo já foi embora. Aí, e cercou de resplendor, tinha um grande temor. E o anjo lhe disse: não tem mais, porque estrago boas, por isso que o evangelho é boas novas. O que é o evangelho, pastor? Boas novas. Trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Sim. De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, por favor, veja o verso: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede a sua graça. Aqui aparece a palavra graça, antes do Calvário. Agora olha o verso 15, isso aqui é para arrebentar. Olha o verso 15, você pode ler aqui, porque eu estou suando igual um cuscuz. Leia comigo o versículo 15, versículo 15, versículo 15. 1, 2, 3. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: fale alto, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. A gente sabe que o calendário nosso não é o calendário bíblico, por isso 25 de dezembro não é a data no sentido cronológico do nascimento de Jesus, até porque Israel está no ano que não é o mesmo no nosso, mas é a data que se comemora o nascimento de Jesus. Então eu preciso dizer uma coisa para você: há mais de 2000 anos atrás, numa data que não era 25 de dezembro, os anjos do Senhor veio sobre o rebanho e os pastores e disse: ei, já nasceu, aleluia. Você podia dar um glória a Deus, já nasceu. Isso quer dizer o quê? Aquilo que o Pai promete, Ele não vai pedir opinião para você. Já nasceu, já nasceu, já nasceu. E a graça, o favor está sobre vocês. Agora ide e vede a graça que eu, como Deus, estou concedendo a vocês. Agora olha que coisa interessante. O verso 16 é poderoso. O verso 16, o verso, não desanime, irmão da mídia. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado. É um bebê deitado na manjedoura. Lembrei da música. Versículo 17. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. Quem é que está vendo? Os pastores. A palavra dos pastores tem fidedignidade. Até porque os pastores convivem com estrelas, céus, pasto e ovelhas. Os pastores não têm notícias do último BO que aconteceu na cidade. Eles estão no pasto.
Deus vai pegar quem está com a mente ligada para revelar os seus mistérios. Porque e Deus não faz nada sem antes revelar os seus mistérios aos seus servos. Eu preciso dizer uma coisa: o sacerdócio universal está presente aqui. Não é só eu como pastor, é você como sacerdote da tua casa. Deus está dizendo: o dia que você se ligar mais nas coisas que eu tenho para você, e eu te apresentar uma miríade de anjos, e apresentar um anjo poderoso te falando coisas, te revelando sobre o amanhã, acredite, o que eu prometi, eu sou capaz de cumprir. Já nasceu. Agora, eu queria, vocês me dão mais 5 minutos? 5 minutos? 5, ok. Mais 5, só para eu entrar aqui nessa, aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Lucas no capítulo 1, versículo 1 a 4, diz assim, ó: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiam os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, que está falando dos pastores, pareceu bem a mim também, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio, escrevê-los por ordem, ó excelentíssimo Teófilo, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado ou ensinado. Agora, olha que coisa poderosa. Esse acontecimento de Lucas 1 é literalmente o que está em Miqueias capítulo 5, verso 2. Esse eu quero que você coloque na tela, que esse texto é poderoso. Miqueias, no capítulo de número 5, versículo de número 2. Por favor, olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre... E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Você pegou ou não? O profeta Miqueias está falando de que Cristo é Deus antes de ser Christos. Ora, se o Velho Testamento é uma sombra do Novo, Isaías falou, se Hebreus escreveu, se o escritor aos Hebreus escreveu, se o Velho Testamento é a sombra do Novo, então eu tenho que fazer um entendimento. Tem que ter um entendimento. Que se o Velho Testamento é a sombra do Novo, então o que aconteceu no jardim, quando Adão peca, é o que vai acontecer futuramente no Calvário. Deus entra no jardim, pega um cordeiro, mata o cordeiro, é o primeiro derramado de sangue no jardim, a expiação de um animal para cobrir com pele o homem e a mulher que estava nu. Quem é a tipologia do cordeiro? Isaías disse: e ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro, e não abriu a sua boca. Ele morre, lá no Novo Testamento ele morre, mas já tinha morrido desde o princípio. O diabo achou que é novidade. O Senhor está dizendo: eu já fiz isso desde o princípio, eu não perdi a conta, eu não perdi. Então quando Jesus nasce, é como se o céu estivesse dizendo: é apenas a promessa daquilo que eu prometi para você. Senhoras e senhores, é Natal, Jesus está vivo, senhoras e senhores, Jesus está vivo, senhoras e senhores. Eu disse: Jesus está vivo. Diga para o teu irmão, chacoalha ele, desloca a cravícula dele, diga assim, não estou no exagero, diga assim: se Deus prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Agora, 700 anos antes de Cristo nascer, 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías escreveu, isso está papirado, isso foi encontrado nas cavernas de Qumran. Os manuscritos não mentem. Isaías, tomado pelo Espírito, escreve, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho
se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. E o seu nome será. Vamos assustar o inferno agora, fale mais alto. E o seu nome será. Senhoras e senhores, é Natal! E por mais que não seja a data prefixada para o nascimento de Cristo no sentido literário cronológico, eu vim para dizer que ele nasceu. O diabo não queria, mas ele nasceu. O diabo ficou apavorado, mas ele nasceu. Herodes fez um recenseamento porque não queria que ele nasceu. Depois perseguiu as crianças, inclusive os homens, para matar, mas ele viveu. Porque aquilo que Deus faz nascer, Deus faz viver. Depois que faz viver, faz crescer. Depois que faz crescer, faz se manifestar. Eu preciso de uma igreja que creia que chegou o teu tempo em que o Senhor está dizendo o que eu prometi. Não é poderoso isso? Não é poderoso? Eu estou perguntando, não é poderoso? Não é poderoso? Veja como estava já escrito antes, Gênesis capítulo, isso aqui é poderoso, 49 verso 10. Gênesis 49 verso 10, isso aqui é uma profecia que passa. A cronologia, a Bíblia é toda pontual, porque ela se conecta. Não há contradição, não há contradições. Ah, pastor, desculpe, tem contradições. O que você pode encontrar na Bíblia são erros de tradução. Quando você pega a Talmud, quando você pega a Torá, quando você pega os livros originais e você os traz, todos os pontos se conectam. Não adianta o diabo querer fazer graça. O que Deus fez no passado é capaz de fazer no presente. Ele é poderoso. Agora leia comigo Gênesis 49 verso 10. Eu preciso de alguém que leia forte comigo. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. Não, fale mais alto. Até que venha o quê? E eles... No texto original diz: até que venha Siló, e ele congregará os povos. Moisés está falando de quem? Do Yeshua HaMashiach. Está falando do Emanuel. Está falando do Deus conosco. Está falando do Deus maravilhoso. Quando ele vier, ele vai reunir a congregação dos povos. Eu sou de Curitiba, eu sou do Brasil, você é da África, você é de Portugal, você nasceu em outra cidade, é de Minas, é de BH, é de São Paulo, é do Nordeste, é da Paraíba, mas Deus está dizendo: eu vou congregar a minha igreja da Ásia, da África, da Oceania. Alguém está aqui comigo? Diga: senhoras e senhores, hoje é Natal. Aquele que nasceu para reunir o povo está aqui. Leia comigo Jeremias capítulo 23. Jeremias, cara, eu peguei uma Bíblia hoje com a letra tão pequenininha. A minha Bíblia do ano que vem é chamada letra extra gigante. Eu ganhei já. Só que é um negócio desse tamanho, é uma maravilha. Muito bem, Jeremias 23:5. Olha o que diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantaria Davi um renovo justo, sendo rei reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Aleluia. Esse é Jeremias, o profeta chorão, que teve a revelação dentro do cativeiro babilônico. E ele teve um deslumbrar daquilo que ia acontecer. Ele disse: eis que vem dias, aleluia, que eu levantarei a Davi um renovo justo. O que ele está dizendo? É da linhagem de Davi. Sim, na linhagem de Davi tem muitas atrofias, mas eu vou tirar do meio da linhagem dele um renovo, um broto justo. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E esse broto esse broto justo, esse broto limpo, esse broto que vai sair, sim, esse que vai sair dessa genealogia tão poderosa, ele é justo e
rei que reinará e agirá sabiamente e executar o juízo e a justiça na terra. Esses homens estão falando de Jesus. Aqui é Jeremias, que é contemporâneo, pouco tempo, mas é contemporâneo textual de Isaías, está falando sobre o Messias. Eles estão vendo Jesus já acontecendo, sem antes chegar Mateus. Deixa eu te dizer, hoje é 25, amanhã vai ser 25, ou depois da manhã vai ser 25, mas eu não preciso chegar a 25 de dezembro. Jesus nasce no meu coração, nasceu no meu coração há mais de 30 anos atrás, quando eu, ainda com 11 anos, eu disse: eu quero Jesus no meu coração. Foi o dia que ele nasceu. Eu pergunto: Jesus já nasceu no teu coração? Dá um grito aí. Fica de pé dando glória a Deus. Fica de pé dando glória a Deus. Fica de pé dando glória a Deus. Suavezinho, maestro. Um dos historiadores que eu mais li na época do seminário foi Flávio Josefo. Flávio Josefo, embora não sendo cristão, ele é um homem do século I, um judeu do século I, embora não seja cristão. Ele teve que se inclinar e teve que dizer: Jesus existiu, teve discípulos e foi crucificado. E teve que colocar: e no terceiro dia. Eu disse: aleluia, aleluia, aleluia. Flávio Josefo, em uma das leituras chamada a História de Israel, um livro muito maravilhoso, a história do Velho Testamento narrada por Flávio Josefo, ele fala assim, ele menciona: Tiago foi um dos seus discípulos, um cara que não é cristão. Tiago foi um dos seus discípulos. E aí, a pergunta é: por que ele menciona Tiago? Porque era irmão de Jesus. Se tem Tiago, irmão de Jesus, é porque teve Jesus. Então eu estou aqui com um historiador judeu não cristão que tem que declarar que Jesus viveu. Seria um momento você dar um grito de glória a Deus aqui. Você quer um cara que foi inimigo, Tácito, um cara que foi inimigo, estou falando de século II, foi inimigo cruel, teve que escrever, das suas narrativas não podem escapar, ele teve que escrever: confirmo a execução de Jesus Cristo por Pôncio Pilatos no governo de Tibério César. Esse Tácito aqui é o Satanás em pessoa. Ele teve que dizer: confirmo. Aí a pessoa fala: olha, o Tácito confirmando que ele foi morto. Isso é uma bênção para nós. É o diabo tendo que dizer assim: eu confirmo que Pôncio Pilatos teve a ordem de execução e ordenou que Jesus fosse que fosse morto. Morrida é brabo. Que fosse. É o inglês, irmãos. É o inglês que me. Então. Não entendi a risadinha. Aí. E foi. Até perdi o raciocínio. E morto. O diabo tem que dizer: foi morto. Pôncio Pilatos o matou. No governo de Tibério César. Inclusive, não se esqueça: Tibério César foi aquele que ficou endemoniado quando as pessoas chamavam Jesus de Senhor. Porque César era Senhor. Quem está chamando esse de Senhor? Porque que eu sou Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o governo, eu sou a autoridade maior. Aí um dia Jesus pega uma moeda e diz: qual é a figura que aparece aqui? E todo mundo: César. Aí ele falou assim: dê a César o que é de César. Chupa essa manga, Satanás. Você achou que Jesus ia dizer: esse César não tem autoridade nenhuma, não manda nada, esse aqui é um frouxo? Não. Ele falou assim: eu não vim buscar o que é de César. Dê de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As pessoas pensam que está falando de finanças. É muito pobre pensar que é finanças.
Ele está dizendo, dê a César o que César quer. O que César quer? César quer aplauso, César quer lençolzinho, lençol não, tapete vermelho, quer ser glamourado e tal, tudo isso. O que Deus quer? Glórias, louvor, adoração. O que Deus quer é que eu levante a mão e diga, tu és digno, tu és poderoso. Ele está dizendo, a minha glória eu não vou dar para ninguém, não vai ser para César, vai ser para Tibério César, não vai ser para A, para B, para C. Eu não divido a minha glória com absolutamente ninguém. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Alguém está aqui comigo, por favor, diga glórias a Deus, diga glórias a Deus, diga glórias a Deus. Entre o século I e o século III está Plínio, o jovem. Se você nunca leu a história de Plínio, o jovem, leia, eu recomendo o livro Plínio, o jovem. Estou falando do século II para o terceiro século. Ele teve que dizer assim, irmão, isso aqui foi poderoso. A única declaração de Plínio que é poderosa. Arqui-inimigo do Evangelho de Cristo. Ele teve que declarar, dizendo, cristãos adoravam a Cristo. O próprio Plínio tem que dizer assim, eles adoravam a Cristo. Estou falando de século II e III, eu sei que eles adoram a Cristo. Mataram o mensageiro, mas não matam a mensagem. Senhor, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por essa terça-feira tão especial. Daqui 2 dias, Senhor, é 25 de dezembro, é o dia que a grande parte do mundo comemora o seu nascimento. Eu quero te dar graças, Jesus, porque nós temos o Senhor dentro do nosso coração. E a gente não comemora o nascimento no sentido 25 de dezembro. Não, a gente é feliz de segunda a sexta, todos os dias, porque o Senhor vive em nós. Cristo vive em nós. Cristo, a esperança da glória, vive em nós. E nós te damos graças. E nós te damos graças. E nós te damos graças. Só quem tem gratidão no coração, comece a agradecer. Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. Eu estou dizendo, Cristo vive em nós. Eu estou dizendo, Cristo vive em nós. Eu estou dizendo, Cristo vive em nós. O verbo que se fez carne habita em nós. Escute, eu falei de Plínio, eu falei de Flávio Joséfo, eu poderia falar de tantos outros historiadores. Eles tiveram que reconhecer que Cristo é poderoso. Nasceu, viveu. Os demônios tiveram que reconhecer quem era. Tiveram que respeitar o nome de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus chegava, Marcos 1, 23, quando Jesus chegou e tinha demônios, estava na sinagoga desde o tempo um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és santo de Deus. E Jesus repreendeu dizendo, cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando em grande voz, saiu dele. Só de ouvir o nome de Jesus. Eu estou falando que os governadores, Herodes, Agripa, Herodes, eu estou falando de todos os governadores romanos, o grande império, tiveram que se inclinar diante do Senhor. O império romano, a autoridade a maior autoridade do tempo, tiveram que inclinar-se, dizendo, Ele é Senhor. A centúria romana que foi posta lá no Getsemane para guarnecer a sepultura de Jesus, dizendo assim, fique aqui porque tem uma ameaça aí que ele pode roubar o corpo dele, e roubando o corpo dele, dizer que ele ressuscitou, vai criar um grande clamor. Aí veio um
o anjo do Senhor remove a pedra. Os caras tremem de medo, morrem, cai tudo desmaiado. Cai desmaiado, a pedra é removida, Jesus sai. Aí os caras com medo saem dizendo assim: não, raptaram o corpo dele. Raptaram o corpo dele. O problema é que dias depois ele aparece para os seus discípulos. Raptaram nada, ele ressuscitou. Ele aparece para os seus discípulos e ele diz: Pedro, eu estou aqui, Pedrinho, tranquilo, fica tranquilo, você me negou, mas está tudo certo. Fazendo um peixinho na brasa, na mar da Galileia, e chamou Pedro para perto e disse: Pedro, e aí, você me ama? Te amo, Senhor, te amo, Pedro, te amo. Tá bom, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo, eu te amo, te amo. Pedro, você me ama? Já falei que te amo, Senhor, 3 vezes, já quer ouvir quantas vezes? O TDAH dele era alto também. Aí ele falou assim: não, eu sei que você me ama, então apacenta os meus cordeirinhos. Ele está dizendo: eu vou ter uma grande igreja, eu vou ter um grande rebanho. Esse Pedro sai dali cheio da graça de Deus. Jesus ascende ao céu, aleluia. Jesus ascende, quando vai ascendendo ele diz: vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. E ficaram todos. Quem for comigo para Jerusalém vai lá entrar no cenáculo, aleluia, aonde eles estavam reunidos, aproximadamente 120 pessoas reunidas, e de repente houve-se um som como de um vento impetuoso que encheu a casa, e começaram a falar línguas repartidas como de fogo, e o manto pegou, e a glória chegou, e o povo começou a dizer: 9 da manhã, estão bêbados. Então Pedro, aquele que havia negado Jesus 3 vezes, mas foi perdoado na beira do mar da Galileia, levantou-se e disse: ei, senhoras e senhores, o que vocês estão vendo aqui não é embriaguez, nós estamos cheios do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui foi profetizado por Joel. Joel é antes, estamos falando de Velho Testamento. Ele disse: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Alguém está aqui comigo? Diga glórias a Deus, diga: o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é poderoso. Termino fazendo uma pergunta, isso é uma provocação e eu encerro. Os governos, os impérios, os demônios reconheceram quem Jesus é. A minha pergunta é: por que você continua duvidando? Duvidando do nome dele. Eu já tive uma experiência, de todas um pouquinho, mas eu tive uma. O nome de Jesus é tão poderoso. Indo para a igreja, um cachorro saiu de uma casa e veio para cima. Correr mais que o cachorro eu não podia. Eu estava de terninho indo para a igreja. Quando o cachorro veio, eu só lembrei de uma mensagem que o pastor Ivo pregava: quando tiver em perigo, clame o nome de Jesus. Eu olhei para o cachorro, ele estava olhando para mim, e eu olhei para ele, eu falei: em nome de Jesus. Eu não falei nessa calma. O cachorro saiu gritando como se alguém tivesse batido. E eu me senti poderosíssimo. Eu falei: meu Deus. Cheguei em casa, falei para meus irmãos, não resolveu nada, continuaram brigando comigo. Eu sempre fui o mais, sofri mais lá em casa. Fala para o teu irmão: você carrega o nome poderoso de Jesus. Então agora levante as suas mãos o mais alto que pode e diga: Jesus é o nome sobre todo os nomes. Grite o nome de Jesus 3 vezes o mais alto que você puder. Jesus, Jesus, Jesus.